Demos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos, assim, a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim convido a todos para fecharem os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, para assim, com o nosso íntimo já pacificado, elevarmos e juntarmos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, que é toda bondade e justiça, ao nosso querido irmão Jesus Cristo, governador do planeta Terra, e a toda essa espiritualidade amiga aqui presente. Agradecer, Jesus, esta oportunidade, dessa escolha que fizemos de estar aqui nesta manhã, para aprendermos um pouco mais, para progredirmos um pouco mais. Que estejamos aqui, Mestre, com os nossos corações abertos, para recebermos todas essas bênçãos que aqui já se faz nessa casa, todos esses nossos amigos espirituais, emanando as vibrações de amor, de paz, de fé e de esperança, que estejamos com os nossos corações abertos para recebermos todas essas vibrações. E te pedimos, Pai, por todos esses nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E ainda te pedimos que ampare e intua o nosso irmão Paulo Bahia, que fará hoje o uso das palavras de forma a facilitar o entendimento do Evangelho do nosso Jesus. E assim, com muita alegria, Pai querido, iniciamos a palestra da manhã de hoje na tua doce e bendita paz. Que assim seja, graças a Deus. E com o nosso irmão Paulo Bahia, que é do Grupo Espírita Coração de Jesus, com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, item 7,
ao 10. Muito obrigada, Paulo. Um bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, mais uma vez, seja compreendida por cada um de nós, porque ela está a todo instante à nossa disposição e muitas das vezes nós não conseguimos alcançar esse entendimento. O estudo de hoje, ele nos reserva uma grande dicotomia de sentimentos e pensamentos que a criatura humana possui. Vocês vejam bem que se fala de brandos e pacíficos, mas no item 9 desse trabalho, e 10, ele realiza uma colocação a respeito da cólera. Essa cólera, na qual nós nos referimos, é uma psicopatologia, e que muitas das vezes a gente só consegue enxergar a fisiopatologia, né? Aquela cólera que é trazida nos hospitais e que são tratados, entendeu, com medicamentos, com os antibióticos, em razão daquele vibrião que causa as dores de barriga, que causa as disenterias, e que muitas das vezes leva ao óbito. Essa cólera, ela não é diferente. Ela também é produzida por um vibrião psíquico que nós criamos dentro das nossas ações comportamentais. E na medida em que nós fazemos essa colocação, é preciso que nós comecemos a entender a causa que leva com que venhamos sentir esse tipo de coisa. Nós vamos falar aqui de paciência, vamos falar de obediência, vamos falar de resignação, mas nós estamos justamente começando pela cólera, porque, segundo a condição humana nossa, se pergunta assim, quer que fale do bom ou do ruim primeiro? Então, normalmente, a gente pede para falar do que é ruim, para ver se ganha como um prêmio o que é bom, né? Mas essa oportunidade de se falar da cólera aqui também é boa. É boa para que possamos enraizar em nossas vidas determinados tipos de comportamento que venham melhorar a nossa condição humana, mas se não melhoramos, pelo menos reduziremos, né, os atritos que porventura possam vir faltar para a nossa vida de relação, na nossa vida orgânica. E no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, do capítulo 9, diz o seguinte: a cólera. O orgulho nos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, que em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Muitas das vezes, o nosso orgulho ferido faz com que nós venhamos ter uma sucessão de sentimentos hostis com relação àquilo que não nos agrada. Nós não fazemos a crítica no sentido de ver se é certo ou se é errado. A nossa crítica está em cima do orgulho ferido, em cima daquilo que nós não queremos achar certo, porque não fomos nós que criamos, porque não fomos nós que alimentamos aquele princípio, porque não faz parte do nosso contexto social, não faz parte do nosso contexto educacional. Nada disso nos agrada, porque muitas das vezes parte de um irmão que não é fraterno no meu sentimento para com ele. Então, isso tudo causa um procedimento que muitas das vezes vem calhar de ter
o ciúme, a inveja, a cupidez, juntando-se o orgulho e o nosso egoísmo, fazendo o que muitas das vezes, uma coisa que poderia ser muito boa, e que nós simplesmente deixamos passar lá para ver o seu conteúdo, mas queremos simplesmente a crítica negativa. É preciso entender que a crítica, de certa forma, ela tem um princípio. Nós temos que criticar sempre de forma positiva, seja lá o que quer que seja, mesmo aquilo que não nos agrade. Porque se nós somos espíritas e queremos fazer a crítica, vamos fazer a crítica para melhorar aquele conteúdo que nós estamos tendo ali. Então essa crítica, ela tem que ter esse caráter. E jamais o caráter impositivo de dizer que está errado por isso ou por aquilo e que nós não aceitamos aquelas colocações. Quando o Jerônimo Mendonça escreve esse livro aqui, nós vamos ver qual mal o orgulho faz. E o orgulho é o principal item que nós vamos possuir dentro do que a cólera nos apresenta. Jerônimo Mendonça, ele fala nesse livro aqui a respeito das ilusões em que os nossos irmãos alemães, já na década de 30 do século passado, eles começaram a tecer. Então, um dos comportamentos que eles tinham, que eram os governantes alemães naquela época, era de que todos os alemães, eles haviam nascido do gelo. E que por isso eles eram todos branquinhos. E que vindo dos gelos, eles seriam aquela raça que iria trazer uma base melhor para o planeta Terra. Então eles seriam uma raça perfeita. E aí nós vamos ver que eles não param por aí. Eles também tinham um pensamento de que eles haviam sido a primeira raça a ser constituída no plano do planeta Terra. E que, por isso, eles também mereciam dominar toda a Terra, porque a Terra pertencia a eles. Vocês vejam bem a doença que o egoísmo causa, que o orgulho nos traz, a ponto desses seres fazerem o que eles fizeram. A raça perfeita não poderia admitir pessoas com deficiências físicas. E essas pessoas, elas eram exterminadas. Mas nada disso começa por uma profusão de uma reunião muito grande em cima do Estado. Esse processo da cólera, esse processo vingativo, esse processo doentio, ele começa dentro de uma casa. Alguém que recebeu essa influência negativa de um irmão infeliz ou de uma horda de companheiros infelizes, planta esse pensamento na cabeça desse companheiro. E ali ele já começa a fazer essa divulgação de todo um trabalho que vai levar algum tempo, mas que, por certo, vai chegar um determinado momento em que ele vai desaguar. É preciso que nós pensemos que atitudes pequenas de amor, elas se traduzem em grandes oportunidades. Mas que atitudes pequenas de desamor, de ódio, de orgulho, de vaidade, elas têm o seu crescimento, só que crescem igual o rabo de cavalo, elas crescem para baixo. E nós não podemos esquecer que o amor que nós tanto decantamos é o nosso objetivo aqui nesse planeta. Nós viemos aqui, gente, para aprender a amar. Nós não somos seres que viemos aqui para simplesmente filosofar, gozar dos prazeres da vida, brincar com tudo que nos foi oferecido por Deus. Nós viemos aqui primordialmente
para aprender a amar. E se nós não conseguirmos cumprir essa tarefa em razão de ter uma constância no bem, com certeza nós vamos chegar aqui na página da paciência e na sua primeira frase nós vamos descobrir aquilo que nos traz. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bem dizer, de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória dos céus. Quem não aprende pelo amor, vai na topada, vai pela dor. E é importante que nós comecemos a entender, quando Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os aflitos que já se arrependeram, porque já começam a ver que há uma verdade maior do que aquela que você estava mensurando ter. Bem-aventurados os aflitos, porque nesse instante em que tu sofres, já estás resgatando um processo anterior de causa de sofrimento para tantos irmãos e para a sua própria vida. Bem-aventurados os aflitos, porque junto a esse processo que estás sofrendo nesse momento, faltará pouco, simplesmente, para que você possa fazer o bem a alguém e encerrar esse triste momento seu de sofrimento e dor. É assim que nós sabemos, porque está no livro dos Espíritos, que não adianta simplesmente se arrepender. É preciso que nós venhamos espiar. E também não adianta somente arrepender e espiar. É preciso que nós venhamos nos arrepender, espiar e depois produzir o bem, como uma forma de nós podermos zerar essa condição que nós causamos nas nossas vidas. Porque o outro, que nós fizermos o mal, ele vai ter a caminhada dele, natural, ele vai passar por todos os conflitos que ele precisa passar. Mas o que nós precisamos fazer é a nossa libertação moral, a nossa libertação em que faz com que cada um de nós venhamos nos colocar diante da vida como seres que aqui estamos no dia de hoje para produzir o bem. Todos nós temos os nossos momentos de dúvidas, de dificuldade. Todos nós vamos encontrar muitas das vezes situações que vão nos levar a ter um princípio em que não venhamos a confiar, dada a nossa falta de fé. Nós ainda titubeamos na fé. E Jesus já dizia que se a nossa fé fosse constante, e que fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, muitas coisas faríamos. Poderíamos remover montanhas. E essas montanhas que ele nos diz, não é aquele morro que está ali da frente. São as montanhas que descerram o nosso coração e que fazem com que nós venhamos ser tão pequeninos quando se trata da vida de relação. É preciso que nós possamos entender que estamos no meio que nós precisamos estar. Ninguém cresce espiritualmente num meio que não tem que estar. Nós precisamos estar aqui nesse meio, com cada um de vocês, vendo esses olhinhos que estão aí, para poder olhar olho no olho e dizer cada uma das belezas que o mundo pode nos apresentar. Eu gostaria muito de dizer para vocês um eu te amo. Gostaria muito de dizer para vocês como eu sou feliz de estar aqui no dia de hoje com cada um desses olhos lindos que aqui se é a senhora desse papo. Porque aqui somos todos de uma só família. Vocês lembram do tempo que vocês iam à missa quando crianças?
Quando o pai de vocês ou a mãe de vocês levavam vocês para os ensinos religiosos, seja eles de que forma for, nós hoje estamos aqui, não vivenciando mais a missa, nem aquelas colocações do padre, que muitas das vezes nos fazem duvidar do amor de Deus. Mas nós estamos aqui para um grande almoço celestial. Resolvemos nos reunir na casa do nosso Pai e vir nesse grande almoço celestial que estamos todos nós aqui. É o almoço que renova a nossa fé, que brinda a nossa esperança, que mata a sede do coração. E é por isso que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, ela vai nos ofertar meios para que nós possamos entender a vida. Porque nós não morremos. Nós precisamos entender a vida daqui e a vida do outro lado. O Espiritismo o tempo todo, ele não fala em morte. O Espiritismo o tempo todo, ele fala na vida. E é importante que cada um saibamos que na nossa vida de relação, seja ela onde que seja no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas instituições espíritas, no meio da rua, no trânsito, a nossa vida de relação é uma vida em que nós temos que vivê-las, porque o tempo passa muito rápido, tudo acaba muito rápido. No outro dia eu tinha 15 anos, meu Deus do céu, estava indo para o Senai, estudar no Senai, saía da Pavuna de manhã cedo e ia direto para o Senai, lá na São Francisco Xavier. Eu pegava o trem, eu pegava o ônibus, e esse tempo voou. Hoje, eu com 32 anos de idade, esse tempo passou tão rápido e eu não senti. Eu não senti que eu tenho 32 anos. E como é que eu posso sentir essa passagem tão rápida? Vocês estão vendo, né? Ninguém acredita que eu tenho 32 anos. Então, não, casado eu estou 25. Então, o que eu quero dizer para cada um de vocês é que o Evangelho é um Evangelho de alegria. E que nós não podemos dizer que nós saímos de nossa casa para vir aqui no Vinha de Luz e sair daqui sofrendo. Os sorrisos é terapia, fazem parte da vida de relação. O sorriso nos alimenta, faz com que nós sejamos hoje melhores do que fomos ontem. E cada momento desse em que nós passamos, é bom que nós venhamos aprender a ter a obediência e a resignação que Jesus nos traz. E aqui, no Evangelho, no item 8, ele nos coloca o seguinte, eu vou ler só simplesmente uma frase e depois a gente faz o comentário. A doutrina de Jesus, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da virtudes e muito ativas. Se bem que os homens, vamos puxar a orelha, erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Bom, é preciso que a gente volte lá na dor, porque a dor é uma bênção, segundo nos diz aqui um espírito amigo. Mas Lázaro também vai fazer essa colocação da obediência. E a dor, na verdade, é o grande cão pastor, que nos encaminha o tempo todo para o lado certo. A dor nos cerca, nos colocando na direção correta. É o cão pastor que vai nos alimentar para o caminho melhor. Mas nós, muitas das vezes, erroneamente, nós nos colocamos numa situação em que nós, não, está tudo bem,
Ah, não faz mal, está tudo certo. A vida é assim mesmo. A minha dificuldade é natural que eu tenho na vida, né? Então você começa a fazer a negação da própria vida. E a nossa vida, nós fomos colocados aqui para as lutas, principalmente para as nossas lutas interiores. As nossas lutas que nós precisamos ter para conosco, para a educação dos nossos filhos, para a busca interior. Afinal de contas, somos seres gregários. Jamais conseguiríamos viver sozinhos. Está isso escrito lá no livro O Homem Integral e no Autodescobrimento, da Joana de Ângeles. Então, quando nós vamos ver que nós somos seres gregários, bimano, somos seres psicológicos, nós não vamos conseguir conviver sem essa relação que existe entre seres. Ainda que sejam os nossos inimigos, vamos agradecer a eles, porque pelo menos nós não vamos viver sozinhos. Os nossos adversários, eles são os nossos adversários de hoje, e nós vamos agradecer a eles muito, porque serão os nossos irmãos, companheiros no futuro. Eles simplesmente não conseguiram nos entender ainda, como nós também não conseguimos entendê-los. Mas muitas das vezes, essa concorrência, ela faz muito bem. E aí a gente tira-se uma coisa assim, meia difícil que ocorre no dia de hoje, e que os comerciantes, eles muito falam. Ah, tem que encher de loja do tipo da minha aqui nessa rua, porque sem a concorrência eu não consigo conviver aqui e o meu negócio vai embaixo. E nós realmente, se nós não tivermos os nossos inimigos para nos impulsionar com determinadas dores, nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque toda hora nós erramos o percurso. A dor, ela não é necessária, mas ela acontece em razão dos nossos erros de percurso. E quando nós erramos o percurso, é necessário que esse cão pastor venha e nos recoloque para a nossa própria vida. É necessário que no processo de obediência, de resignação, nós venhamos descobrir ali uma coisa que nós precisamos ter dia a dia: a vontade de viver, a vontade de lutar, a vontade de saber que está ruim, mas está bom. O que parece ser ruim, ainda está bom. Eu vou citar o exemplo de um dos nossos irmãos, que nasce no ano de 1905, e ele vem desencarnar no ano de 1997. Esse companheiro, ele se forma em psiquiatria, ele é chamado Viktor Emil Frankl. Alguém já ouviu falar? É um médico, um psiquiatra austríaco, que criou uma metodologia chamada logoterapia. E essa logoterapia, o que ela consiste? Eu fui buscar no dicionário e descobri que logo é sentido, terapia, tratamento. Então é o tratamento do sentido. Na década de 30 do século passado, na Áustria, jovens entre 15 e 29 anos, a todo tempo, faziam o autocídio, suicídio, se suicidavam. E Frankl vai fazer uma análise sobre cada um dos casos dessas pessoas que desencarnaram por esse meio. E ele descobre que essas pessoas, elas vão desencarnar. A primeira palestra, no ano de 1926, mostrando esse método que no dia de hoje é o terceiro método utilizado na psiquiatria e na psicanálise. Você vê a importância disso aí. E ele vai se colocando numa condição de ir entendendo essas pessoas. E ele descobre que faltou paciência, faltou obediência, faltou resignação, só veio a cólera. E essas pessoas, elas não tinham
um objetivo na vida. Todas elas viviam de vidas vazias. Inclusive, recomendo o livro do Divaldo, chamado Vidas Vazias, que é uma das grandes maravilhas para que nós possamos entender a grande parte do processo que nós temos, desde a ingratidão, a irresponsabilidade, e tudo isso são vidas vazias. Então, quando ele consegue entender esse processo das vidas vazias, até que horas? 5:10. Quando ele consegue entender esse processo das vidas vazias, ele começa a estudar um pouco mais isso. Só que não deu muito tempo para que ele pudesse estudar. Rompe a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939. Sua família é dizimada, pais, mães e a esposa, a primeira esposa, e ele é preso pelos nazistas. É levado para 4 locais onde se mantinham os presos judeus, os poloneses, os austríacos, que eram de origem judaica. E ali, esses campos de concentração, ele passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, e vai ser libertado em 1945 em Auschwitz, pelas forças aliadas. Como ele conseguiu sobreviver a tudo isso, já que todos eles, na sua grande maioria, ou morriam de fraqueza, ou morria por falta de alimentação, ou morria nos chuveiros de gás? Ele descobriu um sentido para a vida. Então, aqueles alemães que muitas das vezes ficavam doentes ali, era ele que tratava dessas pessoas. Era ele que cuidava dessas pessoas. Era ele que, de alguma forma, se importava com o outro. Porque o outro é a nossa meta. O outro é a nossa meta. O outro deve ser sempre o nosso desejo de amar. Ame a si, mas distribua amor para com o outro. E ele fez. Quando ele retorna para a sua vida normal, trazendo todas aquelas informações que ele precisava ter, ele começa a pesquisar um pouco mais sobre tudo aquilo que ele viveu. E ele traz um livro que é para todo aquele que faz psicologia, para todo aquele que faz psiquiatria, é um best-seller, chamado Buscando o Sentido da Vida. O nosso sentido de viver, ele está completamente relacionado àquilo que nós podemos nos conceber, de descobrir dentro de nós, para viver melhor. E quando ele vai buscar o sentido da vida, a primeira coisa que ele encontra, eles são judaicos, Deus. Ele encontra Deus. Deus faz o sentido para a sua vida. Para nós buscamos o sentido na vida dentro da doutrina espírita, através da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que é o nosso guia e modelo, chamado Jesus. Não importa. Uma outra busca interior que ele faz nele, que ele vai conseguir encontrar, é a religiosidade. Já não é mais a religião, é a religiosidade. É o sentido da vida que a religião trazia para dentro dele e fazia as transformações psicológicas que ele precisava ter. Olha o quanto é importante se estudar Viktor Frankl. E quando Viktor Frankl, ainda criando, se eu não me engano, ele escreveu mais depois 42 obras, né? Quando ele vai ensejar as consultas com esses pacientes que muito
muito queriam desistir de viver, Vitor coloca uma condição para eles. O que você espera da vida? Qual é o sentido que a vida tem para você? E ali, numa análise muito clara a respeito de o que cada um dizia para ele, Vitor chega a um determinado momento de dizer que ele tinha uma vida muito melhor do que eles. E esses jovens, eles se chocavam, porque vinham ali um ser que já tinha uma formação, que já era muito bem de vida, porque já vinha de uma família austera, entendeu? Uma família que tinha poderes. E esses jovens, eles sofriam esse choque psicológico de saber que a vida deles era muito mais fácil do que a vida. E Vitor contava os momentos que ele passou nas prisões, sem saber que se viveria no dia seguinte, sem saber se amigos que ele havia feito também poderiam viver. E aí eu pergunto para os senhores, como é que está a vida de vocês? Está difícil? A vida de vocês está suportável por hoje? Porque a vida de Viktor Frankl, ela se tornou insuportável pelo dia que vivia. Eram conflitos constantes que ele convivia no dia a dia, sem saber se ele estaria vivo no dia seguinte ou se estaria morto. Mas a doutrina dos Espíritos, ela nos traz uma coisa: não existe morte. Nós estamos o tempo todo vivos. Vivos. No trabalho da desencarnação coletiva, Jerônimo Mendonça, ele nos mostra o que é viver com sentido e o que é deixar de viver sem sentido. Um tsunami no ano de 2004 na Tailândia dizima 220 mil almas. A nave Colônia, do Eurípides Barçanufo, recolhe 100 mil almas dessa para levar para o mundo primitivo. Já não poderiam mais habitar no planeta Terra. Ano 2004. É o processo da transição planetária. No ano de 2010, aliás, essas 220 almas eram de origem alemãs, tá? Eram seres que se resignaram de alguma forma, outros não, mas que precisavam passar por esse processo para poder dar continuidade à vida. Inclusive o seu chefe se encontrava numa condição de ovoide e foi preparado todo um trabalho para que ele voltasse ali e assistisse todas aquelas dores dos seus entes queridos. A dor é o cão pastor. Mas no ano de 2010, aconteceu também no Haiti um terremoto. E todos esses companheiros espirituais são samaritanos, e são em torno de 150 que se prepararam para vir socorrer essas vítimas. E ali também se perde mais em torno de 300 mil pessoas com aqueles terremotos que morrem ali. Eram também parte dos grupos alemães que estavam ali. Voltando lá na Indonésia, essas 220 mil almas que lá estavam, parte delas não haviam conseguido se redimir. Eles utilizavam crianças para manter relações sexuais ali. Era o paraíso da sexualidade doentia. Então, parte desses são recolhidos e levados para mundos primitivos. O grande sentido que nós vemos aqui na vida é que a doutrina espírita, ela nos inspira e nos explica a razão de viver. Nós precisamos aprender a viver. Inicialmente, vamos fazer por obrigação. Posteriormente, vamos fazer por obrigação. Mas chega um determinado momento em que todo o trabalho que nós temos para viver na vida espírita, ela vai se condicionar a hábitos frequentes que vai nos levar a fazer por prazer. Podemos acordar às 4 da manhã para estudar.
E vir no domingo, aqui às 9 horas da manhã, porque estamos felizes da vida de encontrar o Cristo Jesus aqui. Cada um desses momentos que nós temos para poder aportar a doutrina espírita em nossas vidas, são momentos fecundos de amor que a misericórdia de Deus nos trouxe, para que nós possamos aprender a conviver não mais com o outro, mas conosco mesmo. É necessário que cada um de nós possamos descobrir no nosso próximo a figura de Jesus ali, que todo o tempo está de braços abertos, a entender as nossas deficiências e todo o tempo nos perdoar. É misericórdia demais. Misericórdia, meu Deus. Quanto Jesus é paciente conosco. Quanto Jesus nos traz lições diárias para que cada um possa ter um crescimento para Deus. Porque, afinal de contas, Ele nos traz essa máxima. Sois deuses. E um dia, quando sairmos desse momento em que estamos aqui vivenciando as nossas dificuldades, as nossas aflições e as nossas dores, por erro de percurso, porque Ele não colocou ninguém aqui para sofrer. Ele não faz ninguém sofrer. Nós vamos ser seres que com certeza estaremos muito melhores. E quando Lázaro nos traz essa última aqui: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Lázaro, no item 10, do capítulo 9, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, o tempo todo ele nos mostrou a razão da cólera. Mas ele traz para nós uma possibilidade de nós nos conformarmos por estar existindo todo esse processo de dor, de lágrimas. Ele diz o seguinte: vá em frente, ame, porque logo, logo o Cristo estará contigo. Logo, logo a espiritualidade boa e amiga estará com você. Nós temos mentores aqui nesta casa, aqui no dia de hoje, nos traz a oportunidade das reflexões, nos trazem a oportunidade de nós começarmos a verificar que o amor é o grande sentido para as nossas vidas. E aqui, o nosso irmão Silvério Horta, ele nos traz, no livro Parnaso de Além Túmulo, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e por uma série de, orientado por Emmanuel, mas ali tem Maria Joana de Deus, e tem uma série de escritores e poetas que vão nos trazer coisas maravilhosas. E eu faço uma referência muito grande a José Raul Teixeira, meu professor emérito, uma pessoa que eu tanto amo e que ainda continua na luta em razão de todo o processo dessa doença que o pegou e o afastou durante um tempo da doutrina no Espírito. Mas ele está ali. Agora, esse ano, ele fez a palestra de novo. Quem quiser ver no YouTube pode ver, porque é maravilhoso. Ele está falando. E ele fala a respeito dos médiuns. E José Raul Teixeira, ele pega esse Pai Nosso do nosso irmão Silvério Horta e traduz para nós com um carinho tão grande na sua voz, que diz assim: Pai nosso que está no céu, nas luzes dos sóis que brilham no infinito, Pai amoroso e bom,
de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que debatem, que se estertoram nesse mundo de dores, de escarcéu. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia e imenso amor. Venha a nosso vosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus ou nas lutas da terra, onde ainda deparamos com tanta mágoa, tanta amargura, tanta casca, tanta violência. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, mas dai-nos hoje, Senhor, o pão nosso, o caminho. Permite que esse pão seja amassado com o trigo do amor, das mãos dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, Senhor, para que em vossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que se ainda vivem afastados do bem. Sob a proteção de Jesus, livra a nossa alma dos erros, deste mundo de desterro distante da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, de existência de iniquidade e de dor, para que a tua ideal igreja, essa igreja aqui, da fraternidade, a igreja da verdade, a igreja da revelação imortalista, realize dentro de nós o altar mais venerando da mais expressiva caridade, para que aqueles e nós outros se possa cumprir a vontade do teu inesgotável santo amor, hoje e sempre. Muito obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a vocês. Nós agradecemos com todo carinho, Paulo, por essas palavras tocadas e sentidas com amor. E assim nós vamos encerrar a nossa primeira parte, que logo depois teremos o passe. Então faremos uma prece parcial, vamos dizer assim, e depois a final. Solicito que todos, se possível, fechem os olhos para agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por tudo que foi nos ofertado hoje, esse banquete espiritual. Que possamos, Mestre, levar em nossos corações esse amor divino, acender essa centelha do teu amor que está em nossos corações. E assim, Mestre querido, contagiar os nossos familiares, em nossos lares, em nosso trabalho, no nosso dia a dia, contagiar com a paz, com a coragem, com a fé, e que saiamos daqui também, Mestre, com essa coragem e esse entendimento que a dor nos auxilia, nos impulsiona e nos redireciona para chegarmos até Ti. E assim, agradecemos a toda essa espiritualidade amiga aqui presente, que já foram derramadas bênçãos sobre todos os nossos irmãos aqui presentes, que já foram pacificados todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. A nossa gratidão. Agradecemos ao mentor da nossa casa, Fabiano de Cristo, pela sua presença, pelo seu amor e a sua intuição em nos ajudar sempre. E assim, damos por encerrado, e com muita gratidão, a nossa primeira parte da manhã de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja.
Aqueles que se sentirem necessitados de receber o passe lá dentro da câmara de passe, permaneçam sentados. Os médios irão se dirigir à câmara de passe.